Boa tarde, meu nome é Miguel Damião Ribeiro Pessoa, esse é meu trabalho de conclusão de curso, chamado A Influência do Ensino Virtual na Acessibilidade ao Ensino Superior do Brasil, orientado pela professora doutora Mércia Helena Sacramento. Introduzindo o tema, meu artigo visa responder principalmente duas perguntas. A primeira é qual o impacto do ensino virtual no acesso ao ensino superior no Brasil e, posteriormente, como essa evolução vem sendo avaliada, como os cursos vêm sendo avaliados, quais são os parâmetros de avaliação que vêm sendo utilizados e o que poderia melhorar ou não. Meu método de pesquisa, principalmente nessa parte do panorama histórico, se concentrou em fazer um confronto entre três abordagens diferentes do tema, sendo elas pensamentos acadêmicos a respeito do assunto, legislações que tratam do tema e dados estatísticos para poder fornecer uma base prática para visualizarmos como isso vem acontecendo na realidade. Para começar, eu vou falar sobre a adequação do ensino virtual à contemporaneidade. Atualmente, com a evolução do capitalismo, no momento atual que nos encontramos, é muito importante a economia do tempo, e o ensino virtual se mostra muito adequado nesse momento. Esse pensamento é corroborado no meu trabalho pelo professor Antônio Zuin, da Universidade Federal de São Carlos, no artigo Educação à Distância ou Educação Distante, o Programa Universidade Aberta do Brasil, o tutor e o professor virtual. Nele, citando aqui as palavras dele, ele diz: a economia do tempo é desejada na sociedade que prioriza a economia dos desperdícios gerados das tensões e alegrias que compõem o tecido das relações humanas. De acordo com esta premissa, a análise das características dos programas de educação à distância deve se pautar pelo exame dos contextos históricos nos quais tais programas são aplicados. Logo, analisando esse contexto histórico, podemos ver que ele é muito adequado ao momento atual da nossa sociedade. Que fala também um pouco das origens do ensino à distância, principalmente, eu quero aqui abordar, ver que eu estou falando do ensino à distância e não ensino virtual, porque eu considero o ensino virtual apenas um novo momento de muita importância, sim, mas um novo momento da história do ensino à distância. Isso é corroborado também aqui, que eu quero citar os professores Moore e Kearsley, professores americanos, no livro Educação à Distância, uma visão integrada, na versão em português brasileiro, né, em 2008, eles dizem logo na introdução: na realidade, uma das maiores ameaças à boa prática, bem como à boa transmissão de conhecimento na educação à distância, é a falha comum dos novatos nessa área em compreender qual a profundidade do conhecimento existente. Nem é preciso mencionar que o medo de criar e apoiar o aprendizado à distância não foi inventado com o advento da internet. Porém, é surpreendente como muitos professores parecem ter essa impressão. Aqui, então, fica também claro a visão desses autores de que a educação à distância vem muito antes do ensino virtual, e o ensino virtual não foi de forma nenhuma criadora disso, embora tenha sido fundamental para o impacto recente dela. Aqui também eu queria citar que, apesar do ensino virtual ter surgido com força através da internet, o ensino à distância já existe desde o século XVIII, tendo o primeiro registro em Boston, em 1728, do professor Caleb Phillips, um curso profissionalizante de taquigrafia. Os cursos profissionalizantes foram muito importantes no surgimento da educação à distância, se concentravam muito nisso. Agora eu falo do surgimento no campo do Brasil, partindo também da educação à distância em sentido amplo. A primeira aparição legislativa do assunto foi na primeira Lei de Diretrizes e Bases para a Educação do Brasil, de 61. Ela apresentou a primeira institucionalização do ensino à distância no Brasil, focado nos cursos supletivos. O ensino virtual se deu a partir da década de 1990 e teve como principal diferencial a rápida criação de cursos superiores, o que não acontecia, ou acontecia com muito pouca expressão, né, nas modalidades anteriores de ensino à distância. Focando agora no ensino virtual, a principal inovação legislativa nisso no Brasil foi a segunda LDB, de 96, que se focou em 3 pontos aqui. A ampliação de abrangência dos cursos, não falava mais apenas de cursos supletivos, mas de todos os níveis de educação, inclusive cursos superiores. A equivalência dos cursos à distância presenciais foi fundamental para estimular a criação e as matrículas aos cursos, né?
que é uma visão comum, muitas vezes vista, que o curso à distância é mais fraco, é menos rigoroso que o ensino presencial, e essa equivalência foi fundamental para estimular o crescimento da área. E a terceira inovação disso foi a obrigação que o poder público assumiu textualmente de respaldar esses cursos superiores. Eu queria aqui então dizer sobre o crescimento da área exagerado, enorme, que foi a partir, exagerado não em termos pejorativos, mas foi muito grande a partir da década de 2000, e isso se deu, ao meu ver, com base em duas inovações legislativas, dois decretos. O primeiro deles, aqui, foi o decreto 5622 de 2005, que definiu oficialmente a educação à distância no Brasil e focou no ensino virtual. O artigo 1º desse decreto diz: para fins deste decreto, caracteriza-se o ensino à distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares e tempos diversos. Queria aqui salientar a expressão utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, que prioriza aí o ensino virtual, a modalidade virtual de ensino dentro do ensino à distância. A segunda inovação legislativa importante foi o decreto 5.800 de 2006, que instituiu o sistema Universidade Aberta do Brasil, que visava ofertar cursos superiores de qualidade em lugares que pouca oferta ou nenhuma oferta dentro do território brasileiro. Aqui temos dois gráficos, está pequeno aí, provavelmente não está conseguindo ver no vídeo, mas está apresentado também no trabalho escrito, que mostra a evolução do número dos cursos de ensino à distância e a evolução do número de matrículas do ensino à distância superiores. Esses gráficos foram feitos pelo professor Jaime Giolo, no artigo Educação à Distância, Tensões entre o Público e o Privado, e podemos ver aqui que o crescimento do número de cursos foi de 3.980% entre 2000 e 2007, e no mesmo período o número de matrículas cresceu mais de 21.000%. Isso também aqui é importante mostrar quando a gente pensa comparando com o ensino presencial, que não só o crescimento foi muito maior do número de cursos, como também o número de crescimento de matrículas foi muito grande, o que mostra a capacidade de absorção de alunos do ensino virtual, que é muito maior do que do ensino presencial. Outro dado aqui é que entre 2004 e 2012, o número de instituições que forneciam cursos de graduação presenciais cresceu 42%, enquanto o número de ensino à distância cresceu 1.869%. Uma diferença drástica entre uma modalidade e outra. Queria também falar da diferença entre o setor público e o setor privado, como o setor privado cresceu a partir dos anos 2000. Já é tradicional no Brasil a prevalência dos cursos privados em relação aos cursos públicos de graduação, porém na modalidade de distância isso é ainda mais evidente. No mesmo artigo já citado anteriormente, do professor Jaime Giolo, temos aqui um outro gráfico que mostra a distribuição percentual dos cursos de ensino à distância, públicos e privados. Aqui é possível ver que em 2000 e 2001, 100% dos cursos de ensino à distância eram públicos, enquanto entre 2002 e 2007 o crescimento da área privada foi tão grande que já em 2007 a diferença passou a ser de 89% dos cursos sendo privados e apenas 11% públicos, o que também contraria aquela obrigação assumida pela Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Brasileira, a segunda, de respaldo do poder público. Agora, eu queria entrar, tendo já feito esse panorama histórico do crescimento da área do Brasil, queria abordar a qualidade e os parâmetros de avaliação do ensino virtual no Brasil. O que mais me chamou a atenção nessa pesquisa, que foi uma pesquisa bastante difícil, porque não tem muitos trabalhos sobre o assunto, não são muitas pessoas que se debruçaram sobre o tema, o que chama a atenção é a indiferenciação institucionalizada das modalidades presencial e à distância. O único instrumento que temos, o principal instrumento que temos de avaliação estatal é o instrumento de avaliação de curso de graduação presencial e à distância do INEP de 2016. Repare que em 2016, depois que o crescimento da área já se consolidou, que a área já está consolidada no Brasil, mas mesmo assim, até o próprio título mostra
que esse instrumento é utilizado para as duas modalidades e não há um específico para cada uma delas, apesar das grandes diferenças. Eu queria salientar aqui que dentro desse instrumento essa indiferenciação também é bastante evidente, sendo que o único fator exclusivo em todo o documento, mais de 100 parâmetros, o único fator exclusivo do ensino à distância, dentro da seção Organização Didática Pedagógica, é o fator mecanismo de interação entre docentes, tutores e estudantes, que de fato é uma característica bastante importante para os cursos à distância, mas que não deveria ser o único, dado a quantidade de diferenças existentes entre a modalidade presencial e a distância. Agora, fazendo uma pesquisa na área também, salientando de novo a dificuldade de se encontrar, eu encontrei o artigo Estado da Arte em Espaços Virtuais de Ensino e Aprendizagem, de Neide Santos, e quero chamar a atenção para a data desse artigo, que é de 1999, veja que foi 17 anos antes da implementação do instrumento de avaliação, e mesmo assim não foi contemplado nesse instrumento. E nesse artigo, embora não se trate de um artigo com a função de avaliar os cursos de ensino à distância, mais para classificá-los, foram propostos vários parâmetros para essa classificação que poderiam muito bem ser utilizados para avaliar especificamente os cursos à distância. Temos ali a qualidade ou grau de interação, na parte de usabilidade, temos parâmetros como customização do ambiente em diferentes situações educacionais e diferentes usuários, facilidade de uso para professores e estudantes, temos sessões como ferramentas de apoio ao professor e ferramentas de apoio ao aluno, sendo que na primeira temos parâmetros como suporte ao planejamento das atividades educacionais, monitoramento das atividades, e quanto ao aluno, a forma de compartilhamento, se é síncrono ou assíncrono, a possibilidade de fazer anotações individualizadas, entre muitos outros tópicos que faltam no instrumento institucional de avaliação, mas que poderiam muito bem servir para isso. Entrando agora nas considerações finais, podemos ver que as respostas às duas perguntas do artigo são que realmente o impacto do ensino virtual foi enorme no acesso ao ensino superior aqui no Brasil, e agora que já está consolidada a área, a meu ver, o importante seria focar na qualidade desse ensino, e para isso, como eu entrei agora no final, deveríamos focar em métodos de avaliação mais específicos, que focam na qualidade do ensino, não apenas na quantidade de vagas ofertadas. Assim eu encerro a minha apresentação. Queria agradecer aos professores do curso e à instituição. Foi um curso muito proveitoso e espero que meu trabalho sirva para aumentar o desenvolvimento da área de alguma forma, mesmo que pequena. Obrigado.